Compactação do solo, como é que a gente pode explicar a ajuda que o sistema radicular traz nisso daí? É um problema gravíssimo, tá? Então essa foto mostra aqui cevada com 11 semanas de crescimento num solo compactado. Normalmente a compactação acontece não na superfície, que tem menos matéria orgânica, acontece mais aqui embaixo, tá ok? E aí vocês percebam que a raiz não consegue penetrar, né? Enquanto que aqui no solo não compactado penetra muito bem. Mas olha, é um problema gravíssimo isso no mundo. Não tem o país, não tem o Brasil aqui nesse trabalho, tá? Mas observem as cores aqui, a distribuição de cores. Então verde é argiloso e vai até arenoso, né? E aqui a queda de produção em função da compactação do solo. Então veja, tem lugar aqui na Inglaterra com trigo, tá? Num solo arenoso, que os caras conseguiram ter 50% da produção por compactação, tá? Não vai muito longe, na Holanda, tá ok? Solo arenoso, alguma coisa como 25%, ou 30%, 35% de perda. Lógico que aqui o argiloso, eles são os mais frequentes aqui. Então, compactação de solo é uma coisa importante que tem que receber a devida atenção. Quando a gente pensa em compactação de solo e quando a gente usa uma outra cultura para tentar descompactar aquele solo, tá ok? A gente tem que pensar que não é só a descompactação em termos de quebrar a estrutura do solo. É lógico, vai chegar uma determinada hora que a compactação está tão grande que melhor você fazer uma subsolagem e depois tentar diminuir o trânsito de máquina naquilo lá. Então, o controle de trânsito de máquina. Então, tem uma hora que não tem como resolver. Mas você pode minimizar um pouco isso daí, tá? Usando essas culturas intercalares. Mas a gente tem que pensar que a compactação do solo não é só resistência física, é respiração de raízes também. A compactação vai limitar a respiração das raízes que crescem na área. Então, usando aquela figura que eu mostrei lá no começo da aula, eu disse aqui que tem uma região meristemática, uma zona de alongamento, quando começa a se formar o xilema, e depois o xilema está aqui em cima. E aí eu tentei adaptar a esse desenho um trabalho que explorou a absorção de nitrato em cevada. Então, veja, aqui o acúmulo de nitrato, que é esse negócio aqui, ele era mais alto aqui nessa parte meristemática. Por quê? Porque o transporte aqui do nitrato era de célula a célula, certo? Então não tinha um sistema vascular, então não tinha um transporte rápido, então era natural que se acumulasse mais nitrato aqui. À medida que o sistema do xilema aqui foi se desenvolvendo, diminuía a concentração de nitrato, né? De maneira oposta, né? O transporte ele era pouco aqui, né? E depois ele aumentava bastante à medida que eu tinha o xilema. Mas olha a respiração, que é esses triângulozinhos aqui. Ele é mais baixo aqui e aumenta bastante lá na ponta, que é a parte de divisão celular, né? E o que é a respiração em si? Respiração, ela queima açúcar, tá? Então a sacarose vai lá para baixo, tá? Pelo floema, chega lá embaixo pelo floema. Essa sacarose ela vai se desdobrar, ela vai ser quebrada em glicose e frutose, tá ok? E isso daí vai entrar na respiração. Então tem a glicólise, depois tem o ciclo de Krebs e depois tem a cadeia respiratória, né? São as 3 fases da respiração. Qual que é a ideia da respiração? É fazer ATP, tá? Principalmente ATP. E esse ATP vai ser usado para quê? Em reações enzimáticas que vão construir as novas células. Então, a respiração acontece porque ela dá suporte ao crescimento de um determinado tecido através de fornecimento de ATP. Então, como é que acontece, por exemplo, se eu pegar um segmento de raiz aqui, né, de 0 a 1 centímetro, e for dar uma olhada na respiração, é alta. Se eu pegar de 1 a 2 centímetros, continua alta. 2 a 3 centímetros, a taxa de respiração aqui cai, tá? Mais do que 3 centímetros, cai mais ainda. E se eu pegar o sistema radicular como um todo, tá? Fica num nível semelhante. Então significa que raízes novas precisam respirar. Aqui é basicamente um gráfico semelhante, onde eu tenho raízes mais novas e raízes mais velhas, de 2 espécies aqui, e mostra que cai a respiração. Então, planta
precisa de solo bem aerado para que as raízes cresçam adequadamente e consigam absorver o nutriente, absorver a água. Esse ensaio é bastante interessante porque o cara pegou aqui, ou os caras pegaram aqui um solo, um pote, isso aqui é um pote onde o solo não era compactado, aqui onde o solo foi compactado com batendo em cima dele, e aqui era um solo compactado, mas aí eles pegaram uns araminhos bem fininhos, de tipo 1 milímetro, tá? E fizeram vários furos nisso daí. E isso mostra, tá? Como que é o crescimento das plantas aqui. Então, o que aconteceu no solo não compactado? Aqui 4 centímetros essa barra, então mostra que essa folha aqui tinha 8 centímetros, alguma coisa assim, tá? Olha o que aconteceu com o tamanho da folha, tá? Do solo compactado. Ficou metade dessa. E quando colocou, ok? Esses furinhos, percebam que os furinhos não tornaram o solo descompactado, mas permitiram uma aeração maior do solo, tá? Então, aqui é uma fotografia onde eles fizeram usando uma técnica de imagem, onde tem a raiz em marrom, aqui esse mais cinzento aqui é onde tinha um buraco, então tinha a entrada de CO2 por aqui, quando cruza a raiz, cruza isso daqui, ela cresce até mais, ela fica mais grossa, tá ok? E ela volta, e ó, onde desenvolve aqui. E esse oxigênio, ele tende a difundir, ele vai tender a difundir aqui. Então, o que acontece? Quando se coloca uma segunda cultura, tá? Ou quando vocês fazem um pousio e de repente vocês não mexem no solo, não compactam tanto e deixam aquelas raízes apodrecerem lá, na verdade, o que aquelas raízes que vão apodrecer, elas estão criando poros, tá? Elas estão criando poros, então a penetração de oxigênio no solo para que aconteça a respiração das raízes, e lembrem-se, respiração acontece em qualquer célula, sua ou das plantas, certo? Então elas precisam de oxigênio para crescer. Então a penetração de oxigênio no solo é principalmente causada por canais formados por raízes mortas, ok? Canais formados por raízes mortas. Então, é o que acontece se eu não tenho oxigênio. A respiração aeróbica, ela vai usar o oxigênio, tá ok? E vai degradar a celulose, vai liberar a glicose, vai liberar CO2, tá ok? E vai liberar ATP e também calor. Na falta de oxigênio, seja por alagamento ou compactação de solo, vai acontecer um negócio chamado fermentação alcoólica, que vai render muito menos ATP, aqui vão ser gerados 2 ATPs por mol de glicose, enquanto que aqui vão ser gerados 37 ou 38 ATPs. Então aqui vai ser uma quantidade muito mínima e gera etanol, certo? E gera etanol, porque quando tem falta de oxigênio, uma enziminha aqui, duas enzimas, piruvato descarboxilase e álcool desidrogenase, tá? Vão formar o etanol, e esse etanol vai acumular. Então, num solo que é bem drenado, ok? Num solo bem drenado, se eu tenho antes da chuva, aqui a quantidade e a profundidade dele, a quantidade de oxigênio que eu tenho, aqui nós temos 21% de oxigênio na atmosfera, certo? Aqui está mais ou menos próximo a isso, não é igual a 20, mas alguma coisa como 19%, tá ok? Então, ele cai para uma média de 15%, que é um número bastante realista para vários tipos de solo que não sejam solos muito pesados, tá ok? Então, tem uma quantidade boa de oxigênio aqui. Choveu, olha o que acontece com os canais que existem nesse solo, tá? Se enchem de água e aí vai desaparecer o oxigênio, certo? Desaparece o oxigênio. E aí, esse tempo, ele é muito rápido para que a planta comece a produzir etanol. Então, aqui é o tempo de duração de anóxia, né? Anóxia é completa eliminação de oxigênio. E aí, a atividade da álcool desidrogenase, aquela enzima que está transformando aqui acetaldeído em etanol. Então, perceba aqui que na ponta da raiz é o primeiro que sobe, ó. A atividade da enzima é a primeira que sobe. E logo depois ela começa a diminuir. Por que ela diminui? Porque a ponta da raiz começa a morrer. Então, com 12 horas, mais ou menos, entre 12 e 18 horas, eu já tenho morte de raiz, tá? No caso do milho, isso é milho,
por causa de acúmulo de etanol, ok? E a planta tenta responder. Soja, por exemplo, é um caso bastante interessante. Então veja só aqui raiz adventícia e raiz primária de soja. Então isso daqui é uma raiz normal, tá? E aqui desse lado é uma raiz que foi colocada em solo compactado, né? Olha só o que aconteceu, tá? Ela é menor do que essa daqui, a primária também é menor do que essa daqui, tá ok? Mas principalmente a adventícia, olha o que aconteceu com ela, ela começou a formar a herênquima. Ela começou a formar a herênquima, é como a soja estivesse virando arroz alagado, tá? Ela começa a formar a herênquima para tentar fornecer oxigênio que ela capta de cima, tá? Para o sistema radicular sobreviver. Então, solo compactado não é só a resistência física, é morte de sistema radicular. Então, vocês vão perder sistema radicular. Então, precisa saber exatamente como que vocês vão manejar a área com uma segunda cultura, tá? E se vocês vão... não é interessante ficar passando descompactador, subsolador, tá? Toda hora, porque os canais pequenos são os mais eficientes porque eles dão estrutura ao solo, tá ok? Então, e com isso tem uma maior retenção de água e com isso tem uma maior retenção de nutrientes também.